Graça e paz, meus irmãos. Meu nome é Wesley e eu gostaria de compartilhar um estudo da Palavra de Deus com os irmãos em Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11, que trata sobre a tentação de Jesus. Eu convido os irmãos a abrirem comigo a Palavra de Deus no texto citado, em Mateus 4, do 1 ao 11, que diz assim a Palavra de Deus. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isto lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: Retira-te, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Quando nós estudamos essa passagem, nós podemos perceber que há um certo paralelo, uma comparação entre esta tentação de Jesus Cristo no deserto e a tentação sofrida por Israel na peregrinação rumo à Terra Prometida. Só que com uma diferença, claro, que o povo de Israel por várias vezes foram tentados, porém caíram nas tentações. Já Cristo também foi tentado pelo inimigo, só que com a diferença de que ele venceu o tentador e as tentações. E eu quero começar com o versículo de número 3, que diz assim: O tentador aproximou-se dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Então, o tentador, o nosso inimigo, ele começa a tentação provocando a Cristo e tentando colocar em dúvida a divindade de Cristo. Se tu és o Filho de Deus. O Filho de Deus é uma terminologia que aponta para a divindade de Cristo. E agora ele está querendo colocar à prova essa divindade de Cristo. Se tu és o Filho de Deus, mostra o teu poder, mostra a tua força, mostra a tua grandeza, me obedece, transforma estas pedras em pães. E Cristo estava com fome. Ele estava 40 dias jejuando no deserto. Claro que ele era divino, porém, com certeza, ele era também humano. Ele era 100% Deus e 100% humano, homem. E como um homem, ele sentia fome, sentia sede, sentia cansaço. E a parte humana de Cristo estava com fome. E ele poderia muito bem, ele tinha todo o poder para transformar aquelas pedras em pães e obedecer ao tentador. Porém, ele responde
ao tentador, no versículo posterior, versículo 4, dizendo: Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus, ele cita Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Ele cita justamente Moisés advertindo ao povo de Deus para se lembrar dos benefícios de Deus ao povo durante aquela peregrinação, aqueles 40 anos de peregrinação, de caminhada do povo de Deus rumo à terra prometida, do povo de Deus no deserto. E Moisés, no capítulo 8 de Deuteronômio, está convidando o povo a lembrar-se dos benefícios, das misericórdias, das grandezas de Deus. E Moisés, inclusive, vai citar: olha, Deus, ele mandou para vocês maná, mandou água, vocês provocaram o Senhor, mas não façam mais isso. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então Cristo, sabendo disso, ele cita este versículo como se quisesse dizer para o diabo: olha, Satanás, essa mesma tática que você está usando para me tentar, você usou para com o povo de Deus, para com o povo de Israel no deserto. Eles cederam à tentação, porém eu não irei ceder. E é interessante, irmãos, que Jesus Cristo, ele vence o tentador com a simples palavra. Ele diz: estar escrito. Em outras palavras, a Bíblia diz. Olha que coisa interessante. Jesus, ele nos ensina a vencermos o tentador pelo poder da palavra de Deus. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai, que procede de Deus. E claro que o inimigo, o tentador, ele não desistiu de primeira, ele prosseguiu na tentação. E ele diz: então o diabo levou a cidade santa e o colocou na parte mais alta do templo. E lhe disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que não tropeces com teu pé em alguma pedra. Então o inimigo, ele, não satisfeito, ele prosseguiu na tentação, não conseguindo na primeira. Jesus estava com fome, ele ofereceu que Jesus usasse do seu poder de Deus divino para transformar aquelas pedras em pães. E Jesus, não cedendo à tentação, citando as Escrituras, ele o transporta para a parte mais alta do templo. E diz, olha, ele cita o Salmo 91, versículo 11. Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em pedra alguma. Mais uma vez, o tentador, ele utiliza a palavra de Deus. Ele conhece melhor do que nós a palavra do Senhor, porém ele utiliza para o mal, para distorcer, para pôr em erro os filhos de Deus. E ele cita as Escrituras. E William Shakespeare vai dizer que o diabo também cita as Escrituras quando convém, só que de maneira distorcida, que conduza o povo ao erro, como ele fez com Adão, como ele fez com Eva, no jardim da tentação.
E agora ele cita as Escrituras para colocar o Filho de Deus no erro, para provar, para tentar o nosso Senhor Jesus Cristo. E é interessante que, mais uma vez, Jesus ele responde ao tentador com as Escrituras. Ele diz: olha, Satanás, também está escrito. Versículo de número 7. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponhas à prova o Senhor, o seu Deus. E tem traduções que diz: como tentastes em Massá e Meribar. Ele citou Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16. Mais uma vez, o Senhor Jesus Cristo citando Deuteronômio, citando algo que aconteceu com o povo de Israel, quando eles chegaram e não encontraram água e se aborreceram contra Moisés, murmuraram, dizendo: Moisés, tu nos trouxeste para cá para morrer neste deserto, nós iremos morrer de sede, nosso gado vai morrer de sede, nós queremos água. E agora Moisés ora ao Senhor, fala com Deus e diz: Senhor, o povo está furioso, o povo está a ponto de me apedrejar, o povo está com sede. E o povo ainda diz mais: será se Deus está conosco nessa situação? E Deus ele dá ordem a Moisés para ferir com seu cajado a rocha, lá em Horebe. E Moisés faz isso e jorra água e o povo bebe. Então, irmãos, Jesus cita justamente essa passagem da palavra do Senhor. Também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Deuteronômio 6, 16. Mais uma tática do inimigo. E Jesus, conhecendo, cita justamente essa passagem bíblica do povo de Deus no deserto. E continuando, no versículo 8, depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isto lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Ele mostra os tesouros do mundo, as riquezas, a fama, a glória. E ele oferece a Jesus em troca de uma única coisa: adoração. E mais uma vez, irmãos, Jesus Cristo vence o tentador, dizendo: está escrito, citando a palavra do Senhor. E mais uma vez Jesus cita Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13, que diz assim: Jesus lhe respondeu, lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Satanás ele usa a mesma tática hoje também. Quantas vezes ele já disse isso para milhares de pessoas? Eu te dou tudo isso se prostrado me adorares. E tem pessoas que, em troca de fama, de glória, de riqueza, adora o inimigo ao invés de adorar ao Criador. A tática do inimigo é a mesma. Ele busca adoração. Ele busca tomar o lugar de Deus. E a palavra do Senhor diz que Deus ele não divide a sua glória com ninguém, e muito menos a sua adoração. E Cristo, sabendo do objetivo final do inimigo, que é exaltar-se acima de Deus, tomar o lugar de Deus, mais uma vez cita as Escrituras e ordena. E agora ele vai dar uma ordem ao inimigo, depois da terceira tentação.
Sai, retira-te, vai embora, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Deuteronômio 6,13. E mais uma vez Cristo cita a passagem de Deuteronômios. E é interessante que o povo de Israel também foi tentado nessa parte de adoração a outros deuses. E eles caíram. Eles foram tentados na parte de alimentação e cederam à tentação. Eles caíram. Quando muitas vezes eles chegaram para Moisés e disseram: Moisés, nós estamos fartos desse pão vil. Nós não queremos mais esse maná. Lá no Egito, Moisés, nós comíamos carnes, cebolas. Nós estamos com saudades da comida do Egito. E Moisés, ele ora a Deus e o Senhor manda codornizes para o povo comer. E eles comeram, se fartaram, e a ira de Deus se acende contra o povo, ao ponto de Deus dizer para Moisés: olha, Moisés, eu vou destruir esse povo rebelde, de dura cerviz. E Moisés intercede ao povo diante de Deus. Então, todas essas tentações que aconteceram com Jesus também ocorreu com o povo de Deus no deserto, porém eles caíram, eles cederam. Quando Moisés está no monte, recebendo as tábuas dos 10 mandamentos, a lei do Senhor, o povo, sentindo a falta de Moisés, Moisés estava lá no monte, também 40 dias, não é? E o povo pediu a Arão que Arão lhes desse um Deus. E fizeram de ouro, de bijuterias, de colares, de pulseiras, um bezerro de ouro. E adoraram aquele bezerro, coisa que Deus proibiu o povo de fazer, de prestar culto a outras divindades, a outros deuses. Então o povo de Israel no deserto também foram tentados nessa área de culto a outros deuses e infelizmente cederam à tentação, caíram, praticaram a idolatria. E só que com Cristo foi diferente. Cristo cita justamente Deuteronômio para dizer: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. É interessante que aquilo que Israel falhou no deserto, naqueles 40 anos de provação, rumo à terra prometida, agora o nosso Jesus Cristo, sendo pelo inimigo tentado, ele vai vencer o tentador, citando a palavra do Senhor, citando a Bíblia, citando passagens e textos, a qual o povo de Israel cederam à tentação e dizendo: está escrito. Então, esse breve estudo, aqui uma das lições que nós aprendemos é que nós iremos vencer o tentador e a tentação da mesma forma que Cristo venceu, dizendo: está escrito, usando a palavra de Deus, usando as escrituras sagradas. Está escrito. E já caminhando para encerrar, o versículo 11 diz assim: então o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. Olha o resultado de vencer o tentador: ser servido pelos anjos. Jesus Cristo estava com fome. Com certeza agora, depois de vencer a tentação, ele foi servido um banquete direto do céu para o nosso Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz em Hebreus: pois não temos um sumo sacerdote
que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. É interessante que o autor de Hebreus vai dizer: nós não temos um sumo sacerdote indiferente às nossas tentações, às nossas provações, às nossas lutas diárias da vida cristã. Não. Nós temos um sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo, que ele se compadece das nossas fraquezas, porque ele passou por todo tipo de tentação que nós passamos, porém sem pecado. Ou seja, ele sabe aquilo que nós passamos, porque ele também passou em grau muito maior do que nós, porém sem pecado. Ou seja, vencendo a tentação, não cedendo à tentação. A tentação de Jesus Cristo no deserto pelo diabo não foi uma tentação fake, não foi um faz de conta, mas foi real. E ele venceu a tentação com uma palavra: está escrito. Amém? Então, este é o rápido estudo que nós tínhamos para hoje. E eu quero agradecer o momento e pedir a Deus que te abençoe, que te guarde, que te proteja e que nos ajude a vencermos a tentação e o tentador. Como a palavra do Senhor diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome de Jesus. Amém.